No ar, o Resenha Tricolor, número 209. Que semana, amigos. Que semana doída, que semana sofrida, cara. Barolo, bem-vindo, boa noite. Tudo bom, Caião? Tem uma pergunta para fazer logo de cara. Vocês acham que essas mudanças todas aí, Flamengo sem técnico, Kudê indo embora, tá? Um amigo meu falou assim, Barolo, esse campeonato tá caindo no colo do São Paulo, hein? Você acha? Barolo, eu te mandei, né? Você fala que eu me apego em qualquer porcaria desde as décadas de 70, quando um candidato democrata ganha as eleições dos Estados Unidos, o São Paulo ganha título. Os últimos dois foram Obama em 2008 e Obama em 2012. Todo ano que um candidato democrata ganha, então assim, só não vê quem não quer, Barolo. Eu tenho certeza. Eu só não sei qual dos títulos é o nosso. A Copa do Brasil ou o brasileiro. Isso aí é. Só precisa esperar o tempo, só o tempo vai dizer, mas é que tá certo, tá. Não, mas eu acho que tem uma. Antes de dar boa noite pro Junks, cara, a coisa é tão maluca, que eu já tô achando o brasileiro, que para mim era o mais impossível, o mais provável, tipo, porque, cara, ninguém quer, ninguém pega, aí muda técnico, aí o líder do campeonato derruba, tipo, não tô dizendo que vai, mas já parece mais tangível do que era. E, tipo, você fala, vai o Paulista, a Libertadores, a Copa do Brasil Sul-Americano, de repente, imagina. Não sei. Eu acho que tudo pode acontecer. Né? Temos o segundo turno todo pela frente. Rodada da Copa do Brasil, para pegar um Flamengo sem treinador, provavelmente sem treinador. Sim, tudo pode acontecer. Junks, boa noite. Boa noite, Caião, Barolo. Cara, acho que diante de um cenário negativo de algumas eliminações, chegou no ponto positivo que a gente só está jogando duas competições, bem colocado nas duas competições, e os demais estão jogando outras competições com outros focos. Eu acho que vocês têm um ponto de razão, cara. Acho que São Paulo, um momento ruim dos demais, tem chance para fazer algo mais bonito do que tem feito nos últimos anos. É que o Atlético Mineiro também ganha essa mesma força que a gente ganha, né? E com um puta treinador. Então, essa é a dificuldade. Mas é isso. Fato. Abertura, produção. Bom, os assuntos da semana, né? A eliminação, para mim, cara, uma das mais tristes da era Leco, porque a grande maioria delas era assim, merecido. Começava o jogo, você falava, vai cair fora. Essa começou o jogo, você pensou, vai cair fora, só que de repente virou, eu tava fazendo aviãozinho na sala e tragédia. Cara, então essa para mim foi uma das mais doloridas recentes. Assim, eu ponho naquelas prateleiras, tipo Once Caldas em 2004, que doeram, cara, que doeram. Aí o azar do vírus Leco, né? Pegar o Flamengo na Copa do Brasil, a gente chamando aqui boas energias. O sapo Leco enterrado, tinha que ser o Flamengo, e para dar o tom de dramaticidade, pode ser que com o Rogério Ceni ainda, tipo, para tornar tudo ainda pior. Aí a vitória sobre o Goiás, e muita gente nunca viu um barulho tão grande na mídia por um gol. Quando a gente é contra a gente, ninguém fala. Quando é a favor da gente, até a avó dos caras falam. E o confronto de quarta-feira já do Flamengo. Junks, começa você, vai. Caião, acho que eu queria falar, depois a gente entra na parte das polêmicas, mas o jogo contra o Goiás, cara, eu acho que, independente do que aconteceu, na verdade a gente vê que tem muitas coisas acontecendo com o São Paulo e o pessoal se apega num ponto político que existe, mas também a gente vê que são erros, falta de preparo, uma CBF não valorizando o campeonato, não tem se bola entrou, não entrou. E isso, na verdade, cara, depois de tudo que aconteceu, é um barulho desnecessário porque o São Paulo passou muito prejudicado nesse campeonato. Mas acho que o ponto fundamental é que, a vitória precisava acontecer, de qualquer jeito, na força, no meio a zero, no 1-0. É o típico resultado que ninguém vai perder ponto. Os que perderem vão ficar muito frustrados contra um Goiás em casa. Eu acho que esses jogos no Ceará, Goiás e alguns outros, com todo respeito, é aquele que você soma 3 pontos e dá uma respirada, cara. Porque qualquer outro resultado,
Isso é o que vocês falaram, pegar um Inter, empatar em casa ou empatar fora, meu, todo mundo vai passar por uma situação dessa. Agora, o Goiás, eu acho que o São Paulo fez até um jogo, cara, não estou falando um jogo bom, mas soube entender a ótica do campeonato e a necessidade desses pontos. E é o que você falou no começo do programa, Caio. Eu tenho um pouco mais de esperança no pontos corridos do que no mata-mata. Eu vejo que o São Paulo se comporta muito mal no mata-mata, precisando do resultado, saindo para o jogo e até mesmo algo psicológico aí por trás. E essa questão dos pontos corridos, a gente já tem um pouco uma história grande e eu acho que é um pouco menos de pressão. Então, eu também vejo um pouco essa chance um pouco melhor e disputando 2 campeonatos, né? As lesões e outras coisas mais. Até aquela questão do que a gente comentou no último programa, não sei se vocês concordam, mas a questão do foco, né, cara? É muito difícil você perder de 4-3 no último segundo do Lanús e entrar em campo novamente motivado contra o último campeonato, contra o Goiás. Então, assim, passa muita coisa pela cabeça e eu acho que o São Paulo, nesse momento e nesse ponto, tem uma resposta boa. Eu gostei dessa questão com o Goiás. Eu acho que isso que você falou, mais importante até do que os 3 pontos que ninguém vai perder, eu acho que emocionalmente, Barolo, esse foi um dos jogos mais difíceis que o São Paulo teve na temporada, cara. Eu acho que só se assemelha ao jogo seguinte ao Mirassol. Só que o jogo seguinte do Mirassol foi quase 20 dias depois, que a gente foi eliminado do Paulista e foi jogar o Brasileiro 10 dias depois. Então teve tempo para você engolir o choro e jogar futebol. Esse não, foi uma eliminação doída, uma eliminação sofrida. E eu não sei se você pensa igual, não houve falta de entrega do São Paulo. Pode ter tido uma série de coisas, tipo incompetência, saída de bola, alteração. Você pode falar o que quiser, mas não houve falta de entrega. Então, quando no segundo tempo. No segundo tempo. No segundo tempo, isso. Não, só que o resultado foi construído ali naquele segundo tempo, né? O primeiro tempo horroroso, o segundo tempo foi construído aquela carga de energia. Imagina o coitado do Sara, que o cara fez o 4º gol, tirou a camisa e saiu, um segundo depois toma o gol. Você imagina a cabeça desse moleque. Emocionalmente, esse jogo contra o Goiás, ele era de extrema importância. Porque esse jogo, um tropeço, você mesmo falou no programa passado, se cai fora, volta para estaca zero. E era o medo de todo mundo, inclusive dos jogadores. O Hernanes, no vídeo da SPTV, fala, não, esse jogo é importante, é importante, é importante. E acho que emocionalmente teve um papel importante. Concorda, Barolo? Sim, eu acho que sim. Eu tenho duas análises que eu fiz depois do jogo, depois que eu gravei o vídeo, que eu mudei um pouco a minha maneira de pensar. Primeira, em relação a isso que você falou, o meu medo é que esses caras, que a gente está tão acostumado, esses caras não sentirem derrota, né? Você citou o exemplo do Mirassol. São Paulo foi jogar 10 dias depois contra o Goiás lá, e no aquecimento o Reinaldo estava rachando o bico, estava dando risada. Você lembra disso? Estava dando risada, não estava nem aí. O que eu tenho medo é que esses caras já estão tão acostumados com o fracasso, mesmo com o jogo contra esse controlado, um negócio absurdo. Os caras também contra o Goiás, tipo, já passou, é Lanús. Como o Diniz deu aquela entrevista na beira do campo, depois da humilhação para o Mirassol, ele falou, chega de falar desse assunto agora, né? Agora é bola para frente. Então, eu não sei se esses caras sentem tanto assim, se estão tão incomodados. O Hernanes, sim. O Hernanes é diferente. Mas eu não sei. Mas era fundamental vencer. E outra coisa, depois que tudo que está acontecendo no campeonato, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu, depois do jogo contra o Goiás, que para mim foi um tratamento de canal, assistir aquele jogo, foi um jogo horroroso, eu não espero mais nada do São Paulo. Eu não vou esperar, como torcedor, um bom futebol, um jogo ofensivo, um jogo que você fique contente de ver o São Paulo. Não. Para mim, o que importa agora no Campeonato Brasileiro são os 3 pontos. O que importa é ganhar, porque esse campeonato está num nível tão baixo, está um nível tão horroroso, que eu assisto todos os jogos, nenhum jogo é melhor, não tem nenhum time brilhante. O Atlético meteu 4 no Flamengo, mas também estava 3, 4 jogos sem fazer gol. Também não tem nenhum bicho-papão. Então, eu acho que eu não falo por torcedor nenhum, não falo por ninguém. Sou eu, meu jeito de torcer. Eu parei de pensar que o Diniz, que está 1 ano e 3 meses no cargo, que ele vai dar um padrão de jogo para esse time, que não vai ficar na beira do campo gritando cruza, cruza. Eu não vou pensar mais isso. Para mim, o que interessa são os 3 pontos. Eu mudei. Depois do jogo contra o Goiás, gravei o vídeo e falei, o que importa são os 3 pontos, e fiz uma série de críticas, porque para mim foi extrair um dente do siso, o jogo de São Paulo e Goiás. Mas e haja chuveirinho, né? São Paulo e Goiás, né, Barolo? Mais 40 cruzamentos,
Então eu parei de exigir isso, não vou exigir do Diniz, porque eu acho que ele não tem capacidade, eu não vou exigir de alguns jogadores que eu acho que eles também não têm capacidade. Como é que você vai exigir do Vitor Bueno, que ele não tem um tratamento, não tem um relacionamento péssimo com isso aqui, que é a bola? Não vou exigir mais. Para mim, no Campeonato Brasileiro, o que vale são os 3 pontos, não importa se ganhou de 0-0, se foi um tratamento de canal, se foi uma amputação de perna, se o jogo não importa. Eu vou comemorar agora os 3 pontos e somando 3 em 3. E na Copa do Brasil, que eu acho que eu gravei um vídeo falando que eu acredito no São Paulo, e agora os caras estão sem treinador, vivendo uma crise, quem diria, o Flamengo, o bicho papão até 3 semanas atrás. Eu acho que dá para passar na Copa do Brasil. E esse ano tá tão louco, velho. E aí o Biden ganhou, um democrata ganhando, é título na certa. Então, para mim, o que vale são os 3 pontos e Copa do Brasil, acho que dá para passar pelo Flamengo. E você está falando do nível do brasileiro, para reforçar seu argumento. Em 2018, que o São Paulo foi campeão do turno, o Aguirre terminou com 41 pontos. Sem considerar o São Paulo com jogos atrasados, o Inter, que é o líder do campeonato, tem 36 já no primeiro jogo do segundo turno. Então a gente está falando de 5 pontos a menos e um jogo a mais. Então o campeonato tá legal, perde, ganha, né? Mas em termos de pontuação não tem ninguém se destacando. Se a gente, o nosso aproveitamento hoje, que é o melhor do campeonato, não chega naquela conta média de 2 pontos por jogo para ser campeão. Porque hoje o São Paulo tem 33 pontos em 17 jogos, ou seja, está um ponto abaixo daquela conta mágica. Você fez 2 pontos por jogo, você é campeão. Então, nem a gente com melhor aproveitamento tem para ser campeão brasileiro. Então, cara, acho que tem. O Junks falou no programa passado, porra, Caião, faltam 19 jogos ainda. Faltam 18. Já faltam 18 e a gente continua lá. Se semana que vem vão faltar 17. E eu vou me pegando nessas pequenas esperanças até falar, puta, não dá mais. Enquanto tiver chance, eu vou acreditar. Eu acho que mudou o panorama, não para o São Paulo. O panorama do São Paulo continua o mesmo. Mudou o panorama em relação aos adversários, cara. Em relação ao adversário da Copa do Brasil, que é o Flamengo, que vai jogar com a gente sem técnico, e no Campeonato Brasileiro, com nível baixíssimo e com os times ali entregando pontos e oscilando pra caramba. Então, acho que a perspectiva da gente olhar para os campeonatos que a gente está disputando mudou. Eu acho que mesmo você falando que a gente torceu tanto, pegou o Flamengo, talvez nesse momento seja melhor pegar o Flamengo. Porque você... Cara, é o melhor momento do ano para pegar o Flamengo. Exatamente. Mas é o São Paulo. É melhor do que... É melhor pegar... Mas é o melhor momento para pegar o Flamengo, e eu acho que seria o pior momento para pegar o Cuiabá, por exemplo. Pode ser. Ter sido eliminado pelo Lanús, entendeu? Então, talvez, agora uma prova de fogo para o São Paulo, só que não é uma prova de fogo que a gente, no dia que a gente meteu os 4-1, é uma prova de fogo no time que não tem técnico, que está em crise, que os caras falaram que saíram na mão no vestiário, lá quiseram bater no velhinho lá, no treinador que mandaram embora. Então, a melhor chance é essa agora de quarta-feira. Eu preferia dar eles com técnico ainda, viu, cara? Porque eu acho que, de repente, era o que não estava dando a liga, agora os caras resolvem jogar. Também. Eu acho que tem 2 problemas. Pode ser isso, e os caras vão vir babando para cima do São Paulo depois daqueles 4 lá. Porque eles ouviram pra caramba também, torcida e tal. Claro. Eu acho que esses caras vão vir babando. E é tudo puta ainda bem que tomaram mais 4. E aí já equilibra um pouco também. Mas é tudo puta velha. E agora vão ter que jogar. Se os caras quiserem derrubar o treinador, eu acho que eles vão vir babando. É tudo puta velha. Esse é um risco que a gente corre. Mas correria pro seu Flamengo. Sem dúvida. Uma coisa que acho que deu uma esperança pra gente também, essa turma que voltou, né? Desculpa, Caião, o pessoal que a gente sempre cobra bastante o departamento médico, o Juan Fran voltou bem, o Hernanes voltou jogando bem, pelo menos aquele teve alguns lances, jogou bem, chutou de fora da área, o Juan Fran se apresentou bem. Então, acho que essas peças, cara, são fundamentais para a continuidade desse bom momento. E é o que vocês falaram, não tem que ficar inventando, é uma peça por outra, o cara tá bem condicionado, entrar no local do outro. Por exemplo, o Léo Pelé foi pro banco, tudo bem, acontece, tá bom, é lá que você vai atuar, entra no finalzinho de um jogo ou outro, para estar preparado quando o outro se lesionar, tomar um cartão ou algo do tipo, ou até uma Covid que aconteceu com o Tietê. Então, acho que isso tá sendo legal, esse compromisso também do elenco como um todo, cara. Eu não me lembro do último jogo decisivo importante, que a gente não tem nenhum cara fora do departamento médico por lesão. A gente tem o Tietê fora por Sara voltou, né, hoje, né? Sara voltou, Juan Fran voltou, Igor Gomes voltou, Hernanes voltou.
Não me lembro, não me lembro. Ou seja, isso em uma maratona de jogos. A gente comentou semana passada e eu pensei muito no que você falou, Barolo. Acho que essa questão de continuidade do trabalho faz diferença, cara. Você tem Caramba. razão. E senhores, uma coisa é certa, né? Enfrentaremos o Rogério Ceni essa semana, de um jeito ou de outro. Eu acho que a gente está gravando na segunda-feira, talvez, no dia que esse programa for ao ar, já esteja definida a situação dele. No momento, a última notícia que saiu agora, 8 horas da noite, foi que ele autorizou o Flamengo a entrar em contato com o Fortaleza para buscar a contratação dele. O que prova que não tinha nada que o André Sanches falou que já estava fechado com o São Paulo. Teve tanta gente da imprensa aí que falou que os candidatos já estavam amarrados com o Rogério Ceni. Eu conversei com os dois candidatos, ninguém falou nada de Rogério Ceni. O Casares não sabia nem quando o contrato dele acabava. O Natel nem citou o nome do Rogério Ceni. Então, não me surpreenderia em nada se o Rogério for para o Flamengo, que eu acho que ele tem que aceitar. Se a proposta dele, o melhor elenco, o melhor time do Brasil, cai na sua mão, você vai falar, não quero, porque eu acho que ele aceita. Não quer sair em litígio com o Goiás, que está escaldado com o que aconteceu com o Cruzeiro. E Agora, a gente estava falando, pode ser, de novo, o Leco escapou de ser eliminado no último torneio dele pelo Rogério Ceni e corre o risco de ser eliminado de novo então, pelo mas Rogério o Ceni. futebol, ele é tão mágico e tão maluco, porque alguém sempre tem que dar o azar. E o Rogério Ceni vai ser eliminado 2 vezes pelo Leco, velho. Porque é um enredo, tipo, Na é o mesma bem competição. e o mal vai vencer dessa vez, porque tem que dar o tom, e aí um dia ele vai provar na carreira que ele estava certo, ele vai dar a volta por cima tal, mas agora ele vai se ferrar. E a partir do momento que ele for pro Flamengo, eu vou torcer contra ele toda quarta e Também. domingo. Não fui eu que fiz a escolha, foi ele, né? Desculpa, eu já torço contra o Fortaleza. Desculpa, meu time é o São Paulo. Eu torço contra ele sempre. Tá fora do São Paulo, não me interessa. Se quiser ir para o Flamengo, então terá minha torcida contra em Em dobro. dobro, óbvio, para cair fora em todos os campeonatos. Porque, sei lá, Fortaleza joga o Cearense, eu até, tomara que o Rogério ganhe. Agora, Flamengo, eu jamais vou torcer pro Flamengo ser campeão carioca. Nunca, tá louco. Exatamente. Mas, cara, taticamente, mesmo que aconteça, provavelmente o Rogério não deve dirigir o Flamengo quarta-feira. Deve ser aquele Flamengo que a gente conhece, mais os desfalques. Agora, o duelo de volta, se ele já tiver taticamente, vai ser complicado, hein? Porque agora ele tem peças, cara. Ele sabe quais são nossos pontos fracos. A gente eliminou o Fortaleza assim, na Bacia das Almas, num sufoco, tomando 5 gols do Fortaleza. Imagina com Gabigol, com Bruno Henrique, Arrascaeta, tomara que não volte, mas tem chance, cara. Preocupa, hein? Eu li um Dependendo do resultado do jogo de quarta, né? E vai depender Esse é do um ponto resultado do jogo de quarta. importante, Caião. Esse é um isso. ponto importante. Será que tem tempo dele fazer alguma coisa diferente? Cara, o que eu acho conhecendo o Rogério Ceni? Estamos especulando, lembrando, estamos gravando na segunda, pode ser que na quarta ele já tenha ficado no Fortaleza. Mas o que eu acho que o Rogério Ceni faria conhecendo ele de 23 anos de São Paulo? Eu acho que ele não assume o time na quarta-feira, se ele já tivesse sido anunciado. Ficaria lá assistindo no camarote. Aconteça o que acontecer no resultado, ele vem com uma formação totalmente diferente na quarta. Porque aí se classificou, o Rogério é genial, já chegou, já transformou o Flamengo. É isso. Se perder, no primeiro jogo lá não era eu, então o trabalho é muito recente. Que foi o que ele fez com o Cruzeiro. Quando ele se apresentou no Cruzeiro, ele mudou o time inteiro e o Cruzeiro caiu fora na Copa do Brasil. Porque ele nunca vai fazer o que os outros fazem. Vocês conhecem, ele quer. Sem dúvida, Caião. E tem outro ponto que a gente falou um pouquinho antes aqui. Fala, Barulhão. Só para rapidinho, Júlio, se eu conheço bem o Rogério Ceni, a gente está gravando 9 horas da noite da segunda-feira. Se eu conheço o Rogério Ceni, nessa hora ele está estudando o Flamengo e o São Paulo. Com certeza. Confronto, com certeza ele está estudando como é que ele vai anular o São Paulo com as armas que ele tem no Flamengo. Tenho certeza absoluta disso. Fala, Junks. Concordo. E a gente falou um pouquinho antes, pode ser que ele está mais escaldado, mas pode ser que aconteça que nem com o Cruzeiro, né? Tomara. O Cruzeiro brigou com um ex-jogador que não encara, que não acha graça no Rogério Ceni. Tomara que aconteça isso se for para o Flamengo. Tomara que aconteça esse embate de ego e de caráter aí com essa turma do Flamengo, que pelo que a gente sabe,
né, pelo que a gente sabe, não, pelo que o Barolo sabe, eu não, nem perguntei a fonte, o negócio esquentou lá no Flamengo de verdade, de treta, de quase vias de fato, dos caras sendo folgados pra caramba, os jogadores marrentos, folgados, e o cara não ter aceitado isso. Então, isso aí pode vir a somar pro nosso lado também. E o que eu soube também, Gil, os bastidores do Flamengo é assim, os caras são marrentos ganhando. No ano passado eles já eram marrentos entre eles. Rafinha. Imagina no banco, né? Os caras ganhando já tinha uma postura de cobrança, que iam peitar o Jesus fazia uma alteração, os jogadores iam lá, e o Jesus tem uma personalidade muito forte, que batia de frente com esses caras. Quantas vezes a gente viu o Flamengo ganhando o jogo, e ele entrando em campo, o Jesus, quando acabava o jogo, bater boca com o Gerson, você lembra disso? Eles batiam, então era uma relação de porrada deles com Jesus. Eu estou falando pelo que eu escuto de torcedores do Flamengo, que do canal conversam comigo. Mas, assim, os caras são marrentos ganhando, perdendo. De repente chega um cara com a personalidade do Rogério que vai querer enquadrar os caras, eu não sei o que pode virar o Flamengo. Ou pode virar uma bomba relógio, ou pode virar um Bayern de Munique, mas eu acho que o risco é grande. Agora, esse cara é tão importante na nossa história que pela primeira vez em 209 programas a gente está comentando sobre o elenco e os bastidores de um outro time, hein, cara? A gente nunca... Pode ser que ele vá treinar. Né? Ele nem está confirmado ainda. Foram 10 minutos falando que não está confirmado no time que não é o nosso, cara. Olha o tamanho desse cara na nossa história. Puta merda, velho. Não acabou o contrato de ninguém do nosso amanhã, Caio? Não, eu até falei no Twitter, cara, e não defendendo o Juvenal Juvencio, porque tem méritos e deméritos, muito dos dois, que se o Juvenal Juvencio fosse o nosso presidente, ele contrataria o Rogério hoje, não por convicção, só para não reforçar um adversário nosso, que ele fez muito isso. E ele pegava um voo fretado para Fortaleza agora com uma mala cheia de dinheiro vivo. Um cavalo, uma mala, uma guitarra do AC/DC, não, Rogério, não vá. O disco novo do AC/DC que vai ser lançado na sexta-feira já um esquinho. É bem por aí mesmo, cara. E logo depois da Copa do Brasil, a gente pega o Fortaleza do Rogério, né? Até o momento do Rogério. E a gente falou semana passada que, pouparia contra o Goiás, cara, não poupamos, ganhamos. O Diniz foi questionado se o time tá jogando no limite. Não gostou muito da pergunta, tanto que ele falou, tá jogando no limite, porque ganhou de 1-0 e tal. Segundo ele, riscos calculados. E aí, vocês estão concordando? É isso mesmo? Vamos pôr todo mundo e vendo o que dá? Eu falei semana passada, cara, eu tendo a gostar dessa estratégia. Assim, óbvio que se tiver alguém que tá para estourar, tira, mas se tiver todo mundo aguentando, não é pau, velho. É pau. A gente não... O São Paulo, dos 20 clubes da Série A, é o único que não tem direito a errar. É o único. O São Paulo não tem mais margem para erro. Acabou faz 3 anos. Então, assim, a gente tem que brigar com unhas, dentes, coração, faca, pai de santo, tudo que precisar, porque a gente precisa ganhar alguma coisa. Então, assim... mas poupa no Brasileiro. Cara, esses 3 pontos podem decidir lá na frente. Uma vaga na Libertadores, um título. 3 pontos são 3 pontos, cara. Para mim, a gente tem que ir com força máxima possível, né? Possível todo jogo. E vocês? Eu concordo plenamente, cara. O São Paulo disputa 2 campeonatos, já teve eliminação vexatória aí o ano inteiro. Não vai pegar a conexão para jogar na Colômbia, não vai viajar para América do Sul, não vai pegar altitude, não vai... Porra, vai jogar todo mundo. Vê quem nem no sábado o Daniel estava suspenso, jogou o Vitor Bueno, aí o Juan Fran voltou de contusão, jogou, depois ele colocou o Hernandes, é isso. É o que a gente falou, administrar o elenco, não tem que poupar vai descansar porque o bebezinho tá cansado. Cansado tá todo mundo, e todo mundo vai se cansar muito mais. É o que você falou, profissional. Pega o cara da fisiologia, vê quem está a ponto de estourar, quem pode poupar, tem substituto que não vai fazer grande diferença. Qual é o cara do São Paulo que se sair? Tirando o Brenner, o Luciano, que vai ter que entrar um cara muito abaixo. Não vai, nenhum desses caras vai entrar um cara muito abaixo. Então faz a gestão do elenco, administrar o elenco. Não tem que poupar ninguém, não. Eu só me preocupo de todos, cara, não é porque é abaixo ou não, é porque não tem outro com a mesma característica, é o Luan, cara. Porque o Luan não existe outro volante marcador no elenco, né? E é o único que me preocupa. Mas, né? Mas se você for ver, Caio, faz 6 meses também, então. Mas se você for ver, ele, desses titulares, é o que tá jogando há menos tempo, né? É um tempo que o Diniz colocou ele de titular. Ele tava no banco, já não tava jogando.
É um fato mesmo. Até porque sem Tietê, né? Mas E acho que tem 2 pontos que você falou. Sem dúvida. Eu concordo com vocês. No programa passado, eu tinha uma opinião de poupar se o São Paulo fosse à frente na competição da Sul-Americana. Não foi o caso. Então, agora só com 2 competições, acho sim que tem que ir com força máxima. Concordo 100% com o Luan. E teria um cuidado especial com o Diego Costa também, que eu acho um ótimo jogador, um excelente moleque. Mas eu acho que a parte de concentração dele está um pouquinho... precisa de um descanso ou um jogo um pouco mais tranquilo, porque toda hora bola com o pé, bola saindo. Acho que o menino tem sentido um pouquinho essa questão de concentração, mas eu acho um puta jogador. E vamos em frente, força total para ganhar talvez tudo, tenha que cara. ser preservado. Apesar de eu ter achado o Bruno Alves muito mal contra o Goiás, muito mal. E não é do feitio dele, né? Mas foi muito mal. Mas eu concordo que o Diego Costa tá um pouco desconcentrado e talvez precisasse de uma pausa aí. Concordo. Até porque Talvez, tem. Não, um sabe outro jogo cara? de 3-0 no Ceará, entendeu? Achei a 3-0 com os caras um jogo mais tranquilo. Sabe um cara que podia ser poupado também? Não estou sendo irônico de maneira nenhuma, o Reinaldo. Porque o Reinaldo não é mais criança, né? Não, é verdade. O Reinaldo não é mais criança. Ele bate falta, escanteio, cruza, corre. Talvez esse cara que não é mais criança podia O colocar o Reinaldo Léo tinha no que jogar jogo na contra o ponta, Ceará. Barolo, porque ele só faz coisa boa no ataque. O Reinaldo teve um jogo aí, agora eu não vou lembrar qual, que Ele ele só não faz jogou. coisa boa no Ele foi ataque. poupado. Foi o Reinaldo e mais um. Eu não lembro quem. Sei lá, não me lembro. Agora, mas faz sentido, Barolo. Vamos rapidinho, antes que estoure o tempo, cara. Eu acho que vale uma menção para o moleque, independente da polêmica, se entrou ou não entrou. Até vale um comentário que um seguidor nosso aqui postou no nosso YouTube, dizendo que o Ronaldo, já do ex-Corinthians, falou que tecnicamente, se você olha a imagem, não precisa nem olhar a bola, que o ombro do goleiro está em cima da linha. Então, obviamente, a mão está para trás, a bola está dentro. Então, tecnicamente, ele explica que a bola entrou, mas esse é o de menos. O Brenner, cara, 11 gols em 10 jogos, moleque tem se destacado, até perdeu uns gols contra o Lanús, que ele não costuma perder, mas, cara, até onde o Brenner pode chegar, Barolo? Então, o Brenner, a gente não pode esquecer que ele vai oscilar ainda. Vai ter jogo que ele vai jogar mal, que ele vai perder finalização, porque ele é menino ainda. Mas é o que a gente sempre falou, na base o menino já era um fenômeno. Então, assim, não era um fazedor de gols na base, ele era um fenômeno na base. Que pulou etapas, que passou 2019 inteiro sem fazer um gol, que ficou lá perdido no Fluminense. Mas é um menino fazedor de gols. Eu acho que esse menino com confiança, eu acho que ele vai oscilar, porque é um menino ainda, mas a fase, espero que não seja só uma fase. E pelo que ele tem de passado, pelo passado dele, não é fase. O cara sabe fazer gol, ele está sempre bem posicionado. E o que mais me impressiona no Brenner não é nem o posicionamento dele dentro da área, é a finalização dele. Como ele não precisa ajeitar o corpo, pôr a mão na cintura, virar toque, o pé. né? É um toque no gol, um toque na bola e gol. Não tem, isso é treinamento, isso é instinto do cara. Treinamento, lógico, mas é instinto do cara. Ele tem a confiança, ele sabe o que ele está fazendo. Que não seja só uma fase. Concordo. E minha preocupação é até onde ele vai. Acho que a resposta podia ser a Ajax, infelizmente. Mas tomar cuidado das nossas bases aí, já que vendeu para pagar um monte de coisa. Agora mantém e fica, né, com esses nossos jogadores. A curto prazo, provavelmente é isso mesmo. Agora, Jones, bola cheia e bola murcha da semana. Porra, Caião, bola cheia vai pro Brenner, né? Bola murcha é o pacote de Minha dados. internet tá ruim aqui? Tá horrível. Pronto, voltei. Voltei, dei um reset aqui. Bola cheia pro Brenner e bola murcha pra arbitragem, cara. Puta polêmica desnecessária, entendeu? Dá logo o gol, não enche o saco. É a alegria do povo, na dúvida é gol, mano. Pô, então sai reto. Barolo, estádio Mário Filho, Maracanã, São Paulo e Flamengo, 21h30, quarta-feira. Qual é seu placar? Eu acho que vai ser 2-2, tá? Vai sair gol pra caramba, 2-2. E o São Paulo classifica na volta. Puta, oremos. Jones, seu placar? Acho que vai ser 2-1 pro Flamengo lá e a gente passa na volta. Eu acho que vai ser 2-1 pro São Paulo, cara.
O Maracanã, cara, ele costuma nos fazer essas surpresas agradáveis, sabe? Eu acho que vai ser 2-1 pro São Paulo e eu espero que a gente passe na volta, cara. Aí, Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando é. vocês pensam no jogo, por exemplo, eu penso no jogo que São Paulo joga quarta-feira no Maracanã contra o Flamengo. Me vem na cabeça aquele estádio lotado, aquela torcida gritando, aquela pressão absurda. Quando eu lembro que não tem torcida, vai ter aquele vaziozão com as bandeiras. Não dá uma confiança maior? Com vocês é assim também ou só comigo que eu sou débil mental? O Barolo. Eu penso sempre na pressão. Ah, vai jogar lá, vai jogar aquele caldeiro, vira o Maracanã, vira um inferno, com aquela torcida cantando, aquele barulho, a molecada vai tremer. Quando eu penso que não tem torcida, cara, que é aquele vazio, que vai ser que você vai escutar a voz do Diniz gritando cruza, vai escutar a voz do juiz, mas, meu, não dá uma confiança maior? Ô, Barolo, até pra gente, cara, você imagina se esse jogo é com 100 mil pessoas no Maracanã? Obviamente a gente estaria lá nesse jogo, porque a gente ia na torcida adversária, a gente ia passar estresse para entrar, medo de tomar bomba na cabeça, mijo na cabeça. Aí, 150 mil pessoas gritando no Maracanã, você com os 4 mil São Paulinos lá, né? Esse é aquele jogo que eu estaria sofrendo agora. Eu vou deixar para sofrer na quarta. Então, assim, exatamente. Até para nós, ele é menos pressão. Porque esse eu tenho certeza que para o jogador também, né? Claro. O jogador também. Pô, claro. A gente vai jogar no mesmo lugar que a gente meteu 4-1 faz uma semana, cara. Exato, né? Exato. A confiança vai lá em cima dos caras. Exato. Nervoso, tenho certeza que você já tá, né, Caio? Sim, mas é que eu já estava dormindo. Tá menos. Insônia, sem apetite. Hoje eu só tô nervoso. São claro, menos, claro. Porque aí você já fica com medo, cara, desde a chegada no Rio, puta, é emboscada da torcida, vamos como? Vamos de táxi? Não, vamos de ônibus? Não, vamos junto para Independente, aí, aquela logística que dá tensão, puta, e o ingresso? Quem arruma o ingresso? Eu estaria na desespero, você sabe, você me conhece, né? Não, e até, por exemplo, você ficou em São Paulo, você vai começar a assistir o pré-jogo, que tem 1h30. Aí já tem aquele flamenguista chegando, aquela torcida fazendo aquele barulho, e lotado, aquele barulho, vai chegando a hora do... você assiste o pré-jogo agora, é aquele silêncio, aí vem um repórter que fala não sei do que, aí entra o repórter lá da arquibancada tudo vazio. É outro clima, é outra pegada. O jogador sente, com certeza. Você vê os resultados dos caras fora de casa, como estão conquistando muito mais pontos. Com certeza. É muito mais chato mesmo. Tem razão. E sábado, 19 horas, Castelão, Fortaleza e São Paulo. Ó, só um parênteses, tá? O UOL acabou de cravar aqui que o Rogério chega amanhã, hein? No São Paulo? Não, infelizmente no Flamengo. Tava na cara. Então já é Fortaleza sem técnico. Por isso essa informação. 3-0 São Paulo. Puta, tomara, cara. Vou seguir o relator. 3-0 São Paulo, mas agora a gente pega o Flamengo com técnico, né? Eu acho que vai ser 1-0 São Paulo e a gente não vai tomar gol depois de 79 jogos. Bom, você, deixe seu placar, comenta com a gente. Que semana, hein, amigos? Que semana. Parece que eu engoli um travesseiro já, tô com o estômago embrulhado e hoje é só segunda-feira. Senhoras e senhores, novamente aqui perguntas do internauta, hoje com uma cervejinha na mão, porque hoje tem perguntas monotemáticas e muita discussão. Vem aqui, entra na live, vamos aí, pergunta pra gente, vamos em frente. Caião, como é que tá a turma por aí? Ó, eu vou só fazer uma última pergunta, porque não dá para ficar falando do Rogério e tal aqui, que não é nenhuma pergunta. O Dan Sampaio escreveu assim, eu não acho trairagem do Rogério. Eu também não, cara. Também não. O cara tinha uma escolha, fez a escolha dele, ele tem se supostamente ele teria um acordo com um candidato, não com o presidente, então pode ser que o cara nem seja eleito, então ele trocaria o certo pelo incerto. Só que essa escolha dele me faz torcer contra ele todos os dias. Amanhã eu vou acordar torcendo contra, depois de amanhã acordar torcendo contra, e ele tem o pior desempenho da carreira dele. Escolher um time que eu não quero. Então, e a gente sabia que um dia isso ia acontecer. E é menos dolorido que seja o Flamengo do que se fosse o Palmeiras. Mas é isso, cara. Agora, vamos para as perguntas. Barolo, o Brunão 89 pergunta: você acha que agora fica mais difícil ou mais fácil para a gente tirar o Flamengo? Cara, imagina que ele esteja considerando o técnico novo, né? Eu acho que a gente estava conversando no primeiro bloco.
O Flamengo sem técnico, tomou de 4, os caras saíram na mão no vestiário, saíram na mão no vestiário. São Paulo ia pegar o Flamengo no melhor momento para se pegar o Flamengo numa quarta de final de Copa do Brasil. Só que agora o fator Rogério Ceni muda tudo, né, cara? Muda tudo dentro do Flamengo, muda tudo para a torcida do Flamengo, muda tudo para o Rogério Ceni. A gente está falando agora, nessa hora aqui, segunda-feira, o Rogério Ceni já está estudando o São Paulo para jogar contra o Flamengo. Então mudou. Deve estar pegando voo para o Rio de Janeiro, né, Barolão? Já está com a pranchetinha dele lá. Já. Então mudou tudo agora. Mas eu continuo achando que dá para ganhar do Flamengo, porque de novo pode atrapalhar esse desespero que o Rogério tem para ganhar do São Paulo. De novo, a gente falou a história do Leco, que ele escapou de sofrer uma eliminação, a última da gestão dele, para o Rogério Ceni, agora vai encarar de novo. Só que eu acho que já era um jogo que eu acreditava no São Paulo mais puro, né, por ser torcedor. E agora, com esse ingrediente a mais do Rogério Ceni, a gente não sabe o que vai acontecer. Claro que no jogo de quarta-feira não vai ter muito o trabalho dele, mas no jogo de semana que vem, amigo, você pode se preparar. Se o cara deu trabalho para a gente com o elenco limitadíssimo do Fortaleza, você imagina com o do Flamengo. O que pode acontecer, não sei se como os jogadores do Flamengo vão recebê-lo, que os caras são todos puta velha, que os caras estão lá, não sei se eles vão receber o Rogério Ceni tão de braços abertos assim, aceitando tudo que ele fala. É uma incógnita. Só que eu acho que o fator Rogério Ceni complicou muito mais para nós o jogo de quarta-feira. Concordo. Para resumir, o São Paulino não tem um maldito dia de paz, um maldito dia de sossego. Ô, Jung, para fugir um pouco do assunto, cara, que isso aí, sabe quando você termina um namoro, aí todo mundo que você encontra vem te perguntar, pô, cadê a fulana? Então, cara, não quero falar do Rogério, não quero. O Robson, perdi aqui o sobrenome dele, ele pergunta, você acha que o São Paulo deveria jogar no 3-5-2? E eu vou só fazer uma observação, tá? Essa porra mexe tanto com a torcida do São Paulo, que eu me arrisco a dizer que, simultaneamente, é um dos recordes aqui na live. O que tem de gente vendo a nossa live agora e provavelmente todo mundo mexido com a notícia. Mas você acha que a gente deveria jogar no 3-5-2, Gil? Caião, nesse momento eu acho que não. Eu acho que a gente não deveria mexer em absolutamente nada. Já foi dificílimo encontrar um padrão tático, técnico e as pessoas entenderem a sua função tática em campo, que eu acho que agora ia embaralhar ainda mais. Eu acho que tem que ser uma alternativa para o futuro, eu acho que tem que ser assim, algo feito, por exemplo, quando estiver no Campeonato Paulista, já classificado, ou com jogos um pouco mais tranquilos, mas nesse momento eu não mexeria em absolutamente nada, cara. Bom, 95% das pessoas falando sobre o técnico, sobre o nosso técnico, né? Então, assim, eu vou resumir as perguntas, Barolo. Muita gente falando do Diniz, do Rogério, tal. E eu falei no primeiro bloco, tá? Não sei se no primeiro bloco ou na live. Eu acho que a ida do Rogério Ceni para o Fortaleza, confirmada a 100%, que até então são setoristas e jornalistas cravando, eu acho que aumenta muito a possibilidade do Diniz continuar no São Paulo ano que vem. O que você acha? Cara, eu acho que não, Caio. A não ser que seja campeão. Se for campeão, não tem como tirar o cara. Aliás, se for campeão, não há necessidade de tirar. Você concorda? Se for campeão da Copa do Brasil, se for campeão brasileiro, não há necessidade de tirar. Mantém. Mas se ficar em terceiro no brasileiro e perde a Copa do Brasil para o Rogério. Não, aí sai, porque perdeu tudo que disputou. O cara que está mais tempo no. Só título, né, Barolão? Só título. Só título segura ele. Porque eu acho que se for campeão da Copa do Brasil, título inédito, como é que você vai tirar o cara? Não há necessidade. Se for campeão brasileiro, não há necessidade de tirar o cara. Até porque não tem nenhum grande nome para substituir, porque o grande nome seria o Rogério Ceni, que vai para o Flamengo. Agora, tem um detalhe. A história dos candidatos, eu falei para vocês aqui, eu conversei com os dois, nenhum dos dois disse que tinha o Rogério Ceni na mão. O Casares não sabia nem quando acabava o contrato dele. O Natel nem citou o nome do Rogério Ceni. Então, nenhum candidato, pelo que eu senti na conversa que eu tive com os dois, nenhum candidato cravou o Rogério Ceni, nenhum candidato pensou em Rogério Ceni. Só que os dois candidatos se mostraram muito afeitos a não manter o Diniz. Antes da eliminação para o Lanús, ainda antes de tudo isso. Nenhum deles tem a menor empolgação com o Fernando Diniz. Por isso que eu acho, sendo campeão, a própria torcida do São Paulo não vai deixar que o Diniz saia. Inclusive eu, se for campeão, tem o pôster dele aqui. Agora, se não for campeão, eu duvido que um desses dois candidatos, seja quem for, que vá manter o Diniz como técnico. Tô com você. Jungs,
O Zé Guilherme, 04, ele pergunta Juan Fran ou Igor Vinícius na quarta, hein? Considerando que é o Flamengo no Maracanã. Porra, Caio, essa é uma boa pergunta, cara. Eu iria com o Igor Vinícius. Já que é para ser um jogo franco, é para atacar, é todo mundo fazendo um monte de gol, então vamos para cima mesmo. Já que se defende mal pra caramba, então vai para cima mesmo e faz 4 e toma 2 e tá bom. Cara, muito comentário aqui de indignação, bastante gente já falando que o Raí já passou a ser maior que o Rogério, não pode mais ter bandeira do Rogério, que o Flamengo virou nosso grande rival hoje, tipo, a torcida Nunca vi uma manifestação tão grande quanto o Rogério, hein, cara? Nunca pensei que eu fosse ver isso. Diniz em 2021, já falamos. É importante, o Caio, é importante que eles saibam. Fala. O Caio, é importante que eles saibam que o Rogério não foi convidado. É a mesma coisa que você tá trabalhando na Coca-Cola e ser chamado pela Ambev pro Guaraná e o cara da Pepsi ficar puto. Não faz sentido, amigão. Se não chamou, não convidou, não é que o Rogério disse não pro São Paulo e foi para outro time. Concordo. Não podemos convite, esquecer amigão. nunca disso. Se você não for, Concordo. não é? Não foi sondado, não foi convidado, nada disso. Verdade. Um cara aqui que, puta, tá entrando um monte de pergunta aqui, cara. A gente tá com 300 pessoas online, assim, tem bastante gente acompanhando, então acho até que a gente fica um pouquinho mais. Um cara perguntou se eu entraria com o Arboleda no lugar do Diego Costa para quarta-feira. A gente falou um pouco no primeiro bloco que o Diego Costa tá com probleminha de confiança, que ele é um moleque com potencial. E eu acho que eu entraria com o Arboleda sim quarta-feira, apesar do Arboleda ter falhado em jogos decisivos. Contra o Mirassol ele falhou, contra o Corinthians ele falhou, ano passado na semifinal falhou. Então o Arboleda, nada garante que o Arboleda não vai falhar, mas eu acho que é mais preservando o Diego Costa. Eu entraria assim, cara. Deixa eu ver mais. Raí, péssimo trabalho, mas não largou por conta do Leco. Eu acredito no caráter do Raí. Rogério apelou demais para ganhar do Leco. Concorda, Barolão? Cara, eu acho que nessa história não. O Rogério Ceni, a minha posição é igual a do Diniz. Não foi convidado, não é nada disso. E outra coisa, você é profissional, cara. Você tem a oportunidade de treinar hoje o melhor elenco do Brasil. Você vai falar, não, porque o Casares pode ser que me chame no ano que vem, ou na Tel. Não é. Talvez por isso um que dia, eu falo, né? cara. Por isso que eu falo. Eu não torço contra esses caras, cara. Contra Diniz, contra Leco. Porque esses caras vão embora, velho. Você acha que eu vou torcer contra o São Paulo, contra isso aqui, ó? Porque o Diniz vai ficar em alta, porque vai ser um título de Copa do Brasil na gestão do Leco, que o São Paulo nunca teve. Boa, Barolo. Que seja, isso? né? O cara tá lá, o meu maior ídolo no esporte, vai treinar o Flamengo quarta-feira contra nós, vai dar vida contra nós, cara. Então não tem ninguém é maior que o São Paulo, nem Diniz, nem Leco, nem Raí. Eu não vou torcer nunca contra esses caras, vou torcer sempre a favor. Porque amanhã esses caras vão embora, amanhã esses caras não estão mais aí. Amanhã esses caras estão treinando o Flamengo, velho. Então, o São Paulo é maior que tudo isso. Agora, se não trouxeram o Rogério, se não teve nenhuma articulação, se os dois candidatos do se unirem ligaram para ele, ó, independente de quem ganhar, você fecha com a gente no que vem. Se não foi feito isso, a culpa não é do Rogério Ceni. O Rogério Ceni não tem culpa de nada. Ele só está vendo a carreira dele. Se você recebe o convite da melhor empresa do Brasil na sua área, você vai falar não, porque aquela empresa que você começou a carreira, que os caras nem falam com você, e o cara que está na presidência da empresa te mandou embora e te ferrou, você vai dizer não para esse cara, porque talvez no futuro, quando esse cara sair... Não existe isso, gente. Vamos lembrar, esses caras são profissionais, É a carreira dele. O Rogério falou, não quero estagnar na carreira. Tá aí, técnico do Flamengo. O Matheus Miller está falando, fui eu que perguntei, Caio, manda um abraço. Então, um abraço para o Matheus Miller. O Junks, está todo mundo perguntando se você brigou com o cabeleireiro, cara. Umas 3, 4 perguntas aqui. Porra, eu agradeço bastante. Normalmente eu vou no barbeiro, mas com essa licença paternidade briguei mesmo, velho. Tô aqui, Davi Luiz, é tudo nosso. Vamos em frente. Tem uma pergunta boa da Beth, a Beth Lima, que sempre acompanha a gente. Não sei se vocês viram, e até deu menos polêmica do que supostamente daria,
Ih, Barolo, você viu a foto de aniversário da filha do Tevez, do Trellis? Vi, todo mundo lá, né? Cara, eu acho que agora, se abriu-se o precedente para o Daniel Alves, para o Arboleda, sinceramente, no domingo eu fui num evento do partido lá, de uma passeata que teve, todo mundo de máscara, e eu fiquei num canto, porque tem aglomeração, fiquei num canto, morrendo de medo. É de cada um. Aí, uma hora teve que tirar uma foto ali perto da aglomeração, fui um puta cagaço, morrendo de medo. Mas os caras teoricamente estão num ambiente controlado, com a família, todo mundo é testado, não sei. Não sei até que ponto então ainda porra está nenhuma, valendo. né, Barolão? Cara, Então porra exatamente. nenhuma, Mas com todo respeito, né? Você acha que a é esposa dos aquilo, caras não vai no shopping, não vai na casa exato, da é amiga, aquilo. vai O tudo. que está acontecendo é o seguinte, pelo que eu vejo na rua, pelo que eu vi, o medo que a gente tem de ter de viver, não sei, cara. Hoje não tem mais, você vai na rua, tá normal. O trânsito de São Paulo voltou, tá tudo normal. Ontem, Tá. chego sem máscara. Hoje, saí na rua com a minha cachorra para andar aqui, tudo mundo sem máscara. Eu acho que para o São Paulo não tem. O São Paulo vai fazer o quê? Vai punir todo mundo? Vai multar o Volpe, o Reinaldo, o Juan Fran? Não vai, cara. Não tem. Não vai acontecer nada. O Vini Runner, ele faz uma correção aqui, porque eu falei que eu colocaria o Arboleda na quarta-feira e o Vini Runner manda aqui lembrando que o Arboleda vai estar na seleção. Então, a única troca possível seria pelo Léo. Boa. Barolo, o Léo. Leandro Souza tem uma pergunta bem fácil para você. O que você faria para consertar a defesa do São Paulo? Se eu fosse quem? O Diniz ou se eu fosse o Raí? Se você fosse, sei lá, o Diniz, né? Pedia demissão e falava, ó, vem alguém aqui. É quem você quiser, mano. Não, cara, eu acho que... Eu falei assim, o Diniz precisa de ajuda. Ele não sabe montar. Fala com o Lugano, vai estudar, não sabe montar sistema defensivo. Historicamente, na carreira dele, os times dele sempre foram assim. A gente não vai esperar que o São Paulo... Talvez um segundo volante, Barolão? Talvez um segundo volante? Será que ele sabe trabalhar com dois volantes? Será que ele sabe trabalhar no 3-5-2 que meu amigo perguntou? Será que ele sabe montar? A gente não fala que ele é um técnico treinador de uma tecla só? Não sei. Sistema defensivo se constrói, leva tempo para se formar um sistema defensivo. São várias peças que tem que funcionar no sistema defensivo. Desde o centroavante lá marcando a saída de bola. Não é de um dia para o outro que você constrói. Só que o cara não conseguiu construir essa carreira inteira dele. Ele tinha até 4, 5 jogos atrás um primeiro volante, que passou 6 jogos sem fazer nenhum desarme. Então, será que o cara não está vendo isso? O treinador não está vendo isso? Que ele tem um primeiro volante que passou 6 jogos sem fazer nenhum desarme. Então, eu acho que com o Diniz, o São Paulo não vai acertar o sistema defensivo. O que precisa fazer é aprimorar o ofensivo, para tomar 4 e fazer 6. O Júnior Bastos, peraí que aqui travou aqui, a minha internet está igual a do Jung, só o Júnior Bastos faz uma pergunta aqui. Caio, você entendeu a comemoração de 200 jogos do Chapecó? Para quem não sabe, depois da vitória contra o Goiás, o Chapecó ganhou uma camisa em homenagem a 200 jogos consecutivos, postou foto com os jogadores no vestiário. Cara, assim, além de eu achar bizarro a presença do Chapecó, nada contra a pessoa, cara, mas é um cargo que não serve absolutamente para nada. O cara não contrata, o cara não demite, ele não é técnico, ele não é talvez massagista, não sei, não é um cargo que não serve para nada, é o típico Aspone. E o que eu acho mais bizarro dessa história toda, quando a gente ganhou do Palmeiras lá no Allianz, aí tem no vídeo da SPFC-TV o discurso do Pássaro, o discurso do Raí. Aí quando o São Paulo foi eliminado, eu não vi nenhum deles, eu não vi Chapecó, eu não vi Postinho nem nada. Aí o São Paulo ganha do Goiás, aí eu vejo de novo. Aliás, o Leco, cara, eu não vejo a cara do Leco faz uns 6 meses. Graças a Deus, por isso que o time tá indo bem. Mas teve eleição no Pinheiros ontem, tava lá distribuindo abraço. Agora no São Paulo, que é bom, não vejo nada. Então eu acho engraçado, cara, esses caras aparecerem na hora boa. Porque na hora ruim, ninguém mais dá entrevista, você não sabe de mais nada. Então, assim, acho que pior do que o cargo é o oportunismo, cara. É usar os papéis do clube para autopromoção. Isso, para mim,
Cara, é o que tem de pior dentro de São Vocês Paulo. podem me informar, por favor, que apito toca esse tal de Chapecó? Ele joga do quê? Que posição ele joga? Que catso ele faz para ter uma camisa número 200 no vestiário, com os caras tirando foto com ele? Que apito ele toca no São Paulo? O que ele fez de importante nessa trajetória vitoriosa do São Paulo que justifique o cara receber o prêmio e divulgar foto de 200 não sei o quê com a camisa do São Paulo? Alguém pode me explicar isso? Barolo, provavelmente foi a 200 jogos consecutivos voando no avião do São Paulo, né? É o que ele fez. Esse é o apito que ele toca. Não consigo entender. Só no São Paulo que acontece isso. Só no São Paulo. Ó, E para acabar isso aqui, essa pergunta, Caio e Barolo, até me surpreende os jogadores abraçarem essa ideia. Acharem gracinha, posarem juntos. Cara, eu ia ficar puto se o cara viesse num momento de tranquilidade, de calmaria, vir se aproveitar de uma situação que antes o cara não aparece. Então, me soa estranho também. Agradecer primeiro aí o pessoal vendo a estética aqui, obrigado mesmo. Cabelo crescendo, mas caindo junto. É o Alcindo. E a participação maciça de todo mundo aí, galera. Vamos aguardar a quarta-feira que vocês estão com o coração na boca, nós todos. Segura, aguenta, coração. o Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Gostou? Dá um like, participa aí com a gente. Hoje eu tenho um saudoso abraço para o nosso querido presidente Leco, que nos deixou nessa situação a ponto de ver nosso ídolo ir para um rival, cara. A culpa é toda dele. Porque se a gente não tivesse feito o que fez com ele, isso não estaria acontecendo. Rodrigo Junqueira, quer mandar beijos, abraços para alguém? Caio, um abraço aí, um beijo especial para Maria Isilda, que me ajudou aqui a vida toda. É São Paulino, aniversário. O quê? Não, pode falar. Ah, verdade. Pro cara da Claro que veio falar que pôs o 5G e pôs 1,5. Mas é para Maria Isilda, ela sabe quem é. Valeu, gente. Valeu mesmo. E você, Barolão? Primeiro, agradecer o pessoal que ficou preso com o Jukes na semana passada, depois que ele saiu pelado, ele foi preso, os caras não cortaram o cabelo dele. Parabéns. Na cadeia, os caras vão acreditar nisso aí, mano. Primeira coisa que faz é cortar o cabelo, não cortaram, então ele foi bem na cadeia, fez vários amigos lá. Sabe o que eu queria dizer para vocês no encerramento? Esse é o último programa antes da eleição, né? E eu sou candidato a vereador, vocês sabem. Eu não vou pedir voto para mim, não. Eu não vou falar nada disso. Eu só quero pedir para você, que você vai escolher seu candidato a prefeito, principalmente para vereador, não precisa nem ser eu, não precisa votar em mim. Eu só acho que você devia votar num cara que pensa mais ou menos igual a você, que você se sinta representado, não precisa estudar muito, mas aquele cara que você se sente identificado, que pensa mais ou menos igual a você. Porque por mais que você não goste de política, por mais que você ache tudo meio sujo, que só tem bandido, alguém vai ocupar esse cargo. E que seja um cara que você escolheu consciente, de uma maneira consciente. Não precisa nem ser eu, não, tá? Mas, em todo caso, se você quiser, meu número é 51. Mas, de repente você tá de bobeira vai aí. Que... Um abração para todo mundo. Sentido, Barolão. Boa sorte. Eu não tinha me dado conta, né? Porque semana que vem, eleição, oficialmente. Boa sorte aí. Estamos na torcida. Graças a Deus vai acabar essa campanha. Voltaria à minha vida normal. E outra coisa, só para encerrar. Eu quero que o Rogério Ceni caia para a segunda divisão com o Flamengo. Forte abraço. Eu também. Se possível, para a terceira. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.